Oi. Eu sou cineasta e fiz alguns filmes, alguns longa-metragens. E, entre eles, meus 2 primeiros longa-metragens foram comédias. O primeiro foi o Alô, o segundo foi o Avassaladoras. E a reação do público a esses filmes era sempre muito legal, né, para uma comédia. Eu ri muito, me diverti muito, é o que você espera ouvir com uma comédia. Foi daí que eu dirigi o Doutores da Alegria, né, um filme sobre o grupo de palhaços que visita crianças hospitalizadas. E a reação do público a esse filme foi de uma outra ordem. Assim, as pessoas, até hoje, anos depois, vêm me dizer o quanto o filme impactou a vida delas. E eu ouvi relatos, assim, muitos, mais do que centenas, talvez milhares, de pessoas professores que dizem que mudaram o jeito de ensinar depois de ver o filme, ou jovens que decidiram tomar outro rumo nas suas carreiras. E foram tantos depoimentos comoventes que eu senti, pela primeira vez, eu senti na pele a força que o cinema tem de causar transformação social, essa ferramenta que o cinema é de impacto social. E foi daí que eu decidi fazer o meu 4º longa, que é o Quem se Importa, que é um filme sobre empreendedores sociais ao redor do mundo. E eu aprendi muito fazendo esse filme. E eu vou dividir um pouco com vocês o que eu aprendi. Primeiro, mostrando um trailer do filme. Qual é o nome que se dá para um ativista que, de tanto protestar, inicia um movimento que acaba mudando tudo ao seu redor? Everyone was trying to help me because they thought, you have lost your way. You know, I couldn't explain it. And then one day someone said, oh, you're not crazy. You're a social entrepreneur. What is a social entrepreneur? Não importa se ele faz para ajudar 4 pessoas ou para ajudar 1000. O importa é o sentimento que está por trás. Todo mundo pode mudar o mundo. We are creators. We create our own life. We create our own world. So before we create our own world, we must imagine what kind of world we want to create. And then start doing that. Bom, eu aprendi muito, tanto sobre o impacto social que os filmes podem causar, quanto sobre o próprio setor social. E o impacto que esse tipo de filme causa é um impacto invisível. A métrica usada, ela não deve ser uma métrica dos números, uma métrica antiga, né? Ela não passa pela bilheteria. Você não pode comparar a bilheteria de um documentário com a bilheteria do Titanic. É uma outra métrica que começa a afetar a própria equipe do filme, a inspirar a equipe que vai como uma bola de neve, inspirando outras pessoas e de repente, cai nas redes sociais e fica fora de controle, né? Eu tenho alguns exemplos de filmes que causaram esse tipo de impacto. Por exemplo, Uma Verdade Inconveniente, na época que foi lançado, acabou trazendo a questão climática à tona. O Super Size Me, um filme pequeno, também fez com que o McDonald's repensasse o seu cardápio.
o Budrus vem divulgando ações pacíficas para a resolução do conflito Israel-Palestina. E tantos outros filmes que foram e que causaram esse impacto positivo, que foi até os americanos inventaram uma palavra, que é filmantropia, mistura de filme com filantropia, né? E eu aprendi que existem algumas razões históricas que justificam o crescimento enorme do setor social no mundo inteiro, né? Afinal de contas, há 30, 40 anos atrás, quase não se falava de ONG, sustentabilidade, todos os temas que são os temas da atualidade. E algumas dessas razões são que, nos últimos 30, 40 anos, mais de 90 países se tornaram democracias, saíram de sistemas de apartheid, absolutismo, ditaduras, se tornaram democracias. E só numa democracia é que o setor cidadão pode florescer. Houve um aumento geral da classe média e as pessoas com mais acesso à educação e à saúde. 2 bilhões de pessoas se conectaram pela internet. Então, mais pessoas estão mais bem informadas sobre os problemas sociais à sua volta. E, por fim, eu acho que a maioria de nós parou de acreditar que são os governos e as autoridades que vão dar conta, sozinhos, de resolver os grandes desafios da humanidade. Afinal de contas, se não deram conta até hoje, não é agora que isso vai mudar. Hoje a gente sabe que é o casamento do setor público com o setor privado, com o setor cidadão, que esse casamento é que vai conseguir resolver os grandes problemas da humanidade. Esses líderes sociais, empreendedores sociais, transformadores, existem vários nomes para esses caras, eles sempre estiveram presentes ao longo da história. Mas é como se hoje eles tivessem uma nova postura. É como se hoje eles chegassem e dissessem assim, olha, eu estou aqui para mudar o mundo e eu vou agir em rede com outras pessoas que também têm esse mesmo objetivo. Um grande exemplo é o Bill Drayton, que é o fundador da Ashoka, a primeira organização a selecionar e apoiar empreendedores sociais ao redor do mundo. Eu tenho muito orgulho de ter ele nesse filme. Ele é o paizão, praticamente o cara que inventou esse termo empreendedor social. Essa figura do empreendedor social, ela é muito semelhante, se não igual, à do empreendedor de negócios, só que aplicada para o social. Ele também tem as mesmas características de enxergar a oportunidade onde a maioria das pessoas enxerga problemas, de ter visão, de não descansar enquanto não vê as suas ideias implementadas, e todas essas características de um bom homem de negócios. Só que tudo isso aplicado ao setor social. Eu gosto muito de uma definição que é muito simples, né? E eu gosto mais da palavra transformador do que da palavra empreendedor social. Porque, afinal, empreendedor social é aquele cara que já montou uma organização social que já afetou milhares de vidas. Mas todos nós podemos ser transformadores dentro da nossa medida. Então, eu gosto muito dessa definição, que é um cidadão comum que resolveu parar de reclamar e fazer as coisas acontecerem. Simples assim. Eu, fazendo esse filme, tive assim a honra de conhecer pessoas muito especiais, várias delas. O Bart, por exemplo, ele é um monge budista belga que treina ratos na Tanzânia para desarmar minas terrestres e detectar tuberculose. Eu gosto muito dele porque ele é um cara que conseguiu unir a paixão de infância dele, que, por incrível que pareça, eram os ratos, com o que ele aprendeu a fazer como profissão, porque ele estudou design industrial e pensou assim, eu não quero passar a vida inteira desenhando carros ou micro-ondas. Eu quero fazer alguma coisa por alguém. E juntou o que ele gostava com o que ele sabia fazer e foi para a África e montou esse projeto maravilhoso, que é o Apopô, e que está em vários países da África, liberando áreas de terra das minas terrestres, detectando tuberculose, um trabalho fantástico. A Mary Gordon, que ensina empatia para as crianças e está acabando com o bullying e a violência em centenas de escolas ao redor do mundo, através do ensino da empatia,
Empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está sentindo. E ela teve uma ideia tão simples quanto brilhante. Ela leva um bebê para a classe de aula e, durante um ano, as crianças acompanham o crescimento do bebê. E, através de assistir aquele bebê crescendo, né, na frente dos olhos delas, elas conseguem entender sobre a vulnerabilidade da vida, sobre as dificuldades que aquele bebê tem que superar, os passos que ele precisa dar, em tentar entender o que aquele bebê está sentindo e fazer paralelos com a sua própria vida e com a vida dos seus pais. E, assim, a Mary consegue praticamente fazer uma alfabetização emocional com as crianças. E o bullying realmente diminui drasticamente. O Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, que eu já conhecia há muito tempo, o Rodrigo Baggio, que foi o primeiro cara a falar de inclusão digital e a levar computadores para as favelas, quando as pessoas, há 20 anos atrás, falavam que pobre precisa de comida e não de computador. As favelas não eram pacificadas e ele subiu o morro para levar computador. A Vera Cordeiro, que já exportou a metodologia dela para vários países, e a Vera reformula a vida de famílias que têm crianças gravemente doentes. Porque ela pensa assim, se numa família rica uma doença grave já desestrutura todo mundo, imagina numa família pobre, onde, para começar, já não tem, geralmente, a figura do pai e da mãe, é geralmente só a mãe. A mãe tem 3, 4 filhos, e o que ela vai fazer? Vai largar o emprego para cuidar daquela criança com leucemia? As outras crianças vão ficar como? E depois, como é que ela paga o ônibus para chegar no hospital e fazer a quimioterapia? E como é que aquela criança vai se curar numa casa que chove dentro? Então, era um ciclo vicioso, né, de saúde, internação e reinternação, e que levava muitas vezes à morte, e que ela, como médica, dizia, é como cavar um buraco na areia. É inútil ser médico assim. Então, ela criou um programa, que é o Saúde Criança, que, a princípio, as pessoas falavam, você é louca, Vera, isso é o governo que tem que fazer, porque ela quer fazer tudo, né? E ela fez tudo, e ela está reformando e ajudando essas famílias a sair da miséria, né? Porque é o caos e a miséria total quando você já é pobre e tem uma criança muito doente na família. O Joaquim Melo, por exemplo. Joaquim criou o Banco Comunitário, o Banco Palmas, primeiro banco comunitário desse país, que já inspirou vários outros bancos pelo Brasil afora. E ele começou com uma pergunta muito simples. Esses empreendedores sociais, eu gosto porque eles sempre se perguntam o que pouca gente se pergunta. Então, ele perguntou assim, por que somos pobres? Né? Gente, porque ninguém pergunta isso. Ele foi de casa em casa, na comunidade dele, no interior, na periferia de Fortaleza, perguntando quantas pessoas ganhavam e com o que elas gastavam. E descobriu que já entrava muito dinheiro naquela comunidade. O problema é que as pessoas gastavam dinheiro e o dinheiro ia para fora. Então, se a pessoa ia comprar um detergente, comprava da ODD. Gente, o dinheiro não ficava na comunidade, ia para a ODD, não ficava nem no Brasil, ia para a Unilever. Se a pessoa comprava uma roupa, comprava na C&A. E por aí ia. Então, ele resolveu criar uma moeda própria, chamada Palmas. Quando você chega lá, você vê um posto de gasolina assim, aceita-se Visa, Mastercard e Palmas. Eles têm um dinheiro próprio. E o Banco Central interviu no banco deles e processou o Joaquim por falsificação de moeda, sendo que o dinheiro deles é quadradinho e amarelinho, e disse que eles iam desestabilizar a economia brasileira. Gente, depois de muita briga, eles conseguiram, claro, eles podem usar agora, eles venceram na justiça, eles podem usar o dinheiro e inspiraram vários bancos pelo Brasil afora. E foram 18 pessoas maravilhosas que eu conheci, e todas essas pessoas são muito diferentes entre si. Todas elas vêm de backgrounds diferentes e elas têm organizações muito diferentes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Todas conseguiram unir missão de vida a trabalho. Conseguiram trabalhar no que elas acreditam que pode fazer o mundo melhor. E não tem coisa mais gratificante do que isso. Foi essa a maior lição que eu aprendi com elas.
meu maior objetivo é levar esse filme para todas as escolas de ensino médio e superior do país. E também muitas universidades ao redor do mundo estão me pedindo o filme. Porque o Bill Drayton fala que se 3% das crianças forem educadas para serem transformadoras, a gente muda esse mundo em pouco tempo. Ele diz assim que se a criança estiver indo mal em matemática, os pais vão ficar preocupados, eles vão fazer alguma coisa. Mas será que eles sequer vão notar se o filho está sendo educado para ser um transformador, um change maker, como ele fala? E se você vai vai tentar entrar em Harvard, não adianta você apresentar apenas um currículo de boas notas. Se você no seu currículo não tiver mostrado ali algum envolvimento com o setor social, algum tipo de voluntariado, é como se faltasse alguma coisa no teu currículo. E essa cultura que eu quero trazer para o Brasil e para dentro das escolas, que o vestibular se preocupe com a visão cidadã de um jovem. E que as escolas levem para dentro delas o empreendedorismo social, para que as escolas carentes possam agir para melhorar o seu interior. E as escolas mais ricas possam atuar nas comunidades lá fora. É um presente que a gente dá para o jovem que se empodera e percebe o seu poder de transformação, e também para o mundo. Essa noção de que todo mundo pode mudar o mundo é muito jovem, historicamente falando. Até pouco tempo atrás, a gente achava a sociedade era muito mais estratificada, e a gente achava dividida entre camponeses, nobreza e burguesia, e a gente achava que, depois de alguns séculos, também a gente continuava achando que só um cientista com PhD poderia trazer uma contribuição para a mudança do mundo. Hoje a gente sabe que uma mulher pobre de uma comunidade no meio da Amazônia, ou um jovem trancado na garagem da sua casa, eles podem mudar o mundo. Exemplo, Marina Silva ou os caras que criaram o Google. A gente sabe que todos nós podemos trazer contribuições para a mudança e para a melhoria do mundo. E essa noção é historicamente muito jovem, a de que todo mundo pode mudar o mundo. Eu mesma eu era uma pessoa muito mais cética e acomodada e talvez conformada antes de fazer o filme. E depois eu me inspirei com as pessoas que eu conheci e montei um grupo no Facebook com o nome do meu bairro, seguido de Quer Paz. Eu simplesmente disse, olha, o meu sonho é que meu filho possa andar para a escola em segurança, que a gente se encontre nas praças, que os vizinhos se conheçam, e coloquei lá as coisas que eu sonhava para o meu bairro. Hoje nós somos, sei lá, 1.500 moradores que não se conheciam e que agora se comunicam, e que a gente faz eventos e tenta discutir e melhorar as questões do nosso bairro. Foi uma coisa pequena, dentro da minha medida. Então, por isso, hoje eu acredito que todo mundo, da sua escola, no seu trabalho, na sua rua, pode mudar o mundo. E a minha mensagem é, para quem pergunta como é que eu começo, é uma frase do filme, que diz assim: não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que te faz se sentir vivo, porque o que o mundo precisa é de mais pessoas que se sintam vivas. Muito obrigada.